estudantes, tudo bem com vocês? Que bom estarmos juntos novamente. Eu sou a professora Alessandra e a nossa equipe preparou mais uma aula de Família e Direitos Humanos. Hoje eu vou começar a nossa aula lendo uma história deste livro, 50 Brasileiras Incríveis, para conhecer antes de crescer, Débora Tomé. A história que eu vou ler é da Laudelina de Campos Melo. Ela nasceu em 1904 e faleceu em 1991. Nina tinha apenas 7 anos quando perdeu o pai. Ele sofreu um acidente quando cortava uma árvore bem longe de casa. Ali, a menina recebeu uma notícia. Teria que largar os estudos para cuidar dos 5 irmãos e de 2 sobrinhos, enquanto a mãe ia fazer dinheiro trabalhando em um hotel. Nessa época, morava em Poços de Caldas, Minas Gerais. A vida era bem dura. Não fazia tanto tempo que a escravidão havia terminado. Então, muitos patrões achavam que ainda podiam tratar seus funcionários como escravos, inclusive com castigos físicos. Laudelina não aceitava aquela violência. Fazia questão de enfrentar o que fosse para proteger a mãe. Tinha garra para qualquer batalha. Se estava na igreja e chegava uma pessoa branca, tinha que sair de seu banco e ir sentar lá no fundo. Ela logo pensava: isso não está certo, não é justo. Acabou dedicando sua vida a defender os direitos dos negros e das mulheres. Com 20 anos, foi trabalhar numa casa de família em Santos, litoral de São Paulo. Lá começou a participar de um movimento com a Frente Negra. Ajudava a organizar eventos de artes e debates. Em 1936, fundou a Associação de Empregadas Domésticas de Santos. Anos depois, foi morar em Campinas. Começou a procurar emprego e tomou um susto ao abrir o jornal. Procura-se empregada, prefere-se portuguesa. Procura-se cozinheira, prefere-se branca. As patroas não queriam negras feito ela. Nina ficou indignada e foi até o jornal reclamar dos anúncios, que nunca mais foram vistos por lá. Sua ação com as trabalhadoras continuou em Campinas, onde fundou um sindicato de domésticas, que continuou funcionando mesmo depois de ter sido fechado pela ditadura. O ativismo de Laudelina foi fundamental para a mudança das leis que protegiam, ou melhor, não protegiam as domésticas. Tanto que somente em 1972 elas tiveram garantido o direito de carteira assinada e da aposentadoria. Vocês conseguiram perceber o vínculo da Laudelina com a sua família? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto. A professora Valéria preparou um vídeo contando um pouco da história da família dela. Vamos assistir? Essa é a família Silva. Olha quanta gente. É uma família muito grande, bem numerosa. Reunir todas essas pessoas para uma foto é um desafio e tanto. Essa história começa há muito tempo atrás e eu vou contar para vocês. Viemos do continente africano, onde havia muitas rainhas e princesas, príncipes e reis. Essas pessoas vieram atravessando o mar, saíram de terras bem distantes, lá do continente africano. Eu não sei de que país exatamente eles vieram, mas vieram do continente africano e atravessaram o imenso mar para chegar no Brasil. Essa família tem gente de muitos jeitos. Alguns são muito parecidos, dá até para confundir. E na mesma família tem gente muito diferente. Tem gente que à primeira vista causa até um pouco de medo, mas quando nos aproximamos, descobrimos que só querem receber e dar muito amor. Tem os dengosos, manhosos, são apaixonantes. Entre as pessoas que eu quero bem, tem aquelas de riso frouxo,
alegres e divertidas. Vovô casou lá na Bahia. Teve um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos. Vovô teve filhos e filhas, muitos. E a vovó casou-se lá em Minas Gerais. Teve um filho, uma filha, outro filho, outro filho, outra filha. Vovó teve muitos filhos e filhas. As coisas não estavam boas para eles, não. Mas o tempo, o Senhor de tudo, que se encarrega de colocar todas as coisas no lugar, de trazer e levar pessoas, trouxe a vovó e o vovô aqui para o estado do Paraná. O tempo não para, o Senhor dos Senhores. Vovô conheceu a vovó. Eles formaram um pedacinho da minha família. Tiveram filhos e filhas. Uma delas é a minha mãe, que teve a mim. Eu sou filha única e não quis ficar sozinha nessa história, não. Adotei muitas irmãs e irmãos, todos do coração, e recomecei essa história. Tem gente na família, entre as pessoas que quer o bem, que não é filho do papai nem da mamãe. São presentes que a vida me deu. Vieram de outras famílias e eu adotei no meu coração, que é grande e cabe muitas pessoas. Afinal, família é quem nos ama e quem a gente escolhe para amar. São aqueles e aquelas com quem podemos contar. Tanto na história da Laudelina quanto na história da Valéria, vimos composições familiares. Já na Idade da Pedra, os homens pré-históricos viviam em grupos. Desta forma, se defendiam dos perigos, ajudavam uns aos outros e dividiam os alimentos. Várias famílias viviam juntas em uma caverna. Trouxemos para compartilhar com vocês alguns trechos do livro É Tudo Família, de Alexandra Maxneyer e Anki Kuhl, com ilustrações de Anki Kuhl, da editora LIPM. O livro nos diz que pessoas que convivem vivem juntas, se protegem, se ajudam. Famílias como a de Davi lembram uma colcha de retalhos, que é feita de pedaços de tecidos diferentes, pois uma família atual é composta de pessoas que vieram de sua família original e de outras famílias. Nesta outra parte do livro, a família de Davi é comparada a uma colcha de retalhos, porque é uma família composta por muitas pessoas, com laços sanguíneos ou não. O livro nos apresenta a ideia de que as famílias podem ser de maneiras iguais ou diferentes. Vamos ver? Há famílias que são bem paradas. Outras vivem na correria, porque são cheias de compromissos. Em algumas famílias, o lugar preferido da casa é a cozinha. Eles cozinham e comem juntos, pois nessas famílias todo mundo gosta de comer bem. Em outras famílias, não se cozinha muito. Sentar-se à mesa para fazer refeições não é muito importante para eles. E na sua casa, como são as pessoas que vivem com você? Vocês se consideram mais agitados ou mais calmos? Quem cozinha? Qual o lanche preferido de vocês? Vocês são todos parecidos ou são diferentes uns dos outros? Vamos ver mais um trecho do livro. A autora mostra pra gente que tem família que gosta até de usar roupa igual,
Já outras são totalmente diferentes. Às vezes, é fácil reconhecer as pessoas de uma mesma família. Às vezes, não. Algumas famílias não aceitam as pessoas que são diferentes. Para elas, todos têm de ser igual e agir e se comportar do mesmo jeito. Algumas famílias são muito barulhentas, falam muito alto, tocam instrumentos, brigam, dão gargalhadas, correm pela casa e roncam. Em outras famílias, reina o silêncio, fala-se muito baixo ou não se fala nada. Bem, agora vamos assistir um vídeo que preparamos com várias imagens de famílias. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, no capítulo 3, artigo 19, é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família, em um ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. As famílias são organizadas de diversas maneiras. Os arranjos familiares são de diferentes tamanhos e composições. Cada pessoa tem uma história e um tipo de família, e todos devem ser respeitados. Segundo o dicionário, família é o núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos, que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Reconheceram algumas famílias? Será que todas elas eram iguais? Ou cada uma tinha uma composição diferente da outra? O jeito de ser diferente? Vejam o que diz o outro trecho deste livro. Então, famílias podem ser grandes, pequenas, felizes, tristes, ricas,
pobres, espalhafatosas, silenciosas, bravas, bem-humoradas, preocupadas ou desencanadas. A maioria das famílias é tudo isso em algum momento. De que jeito está a sua hoje? Agora que nós já lemos e já conversamos sobre composições familiares, nós vamos fazer uma proposta de atividade para vocês. Um caça-palavras. Quando pensamos em pessoas que gostamos, temos uma sensação de conforto, acolhimento e proteção. Selecionamos algumas palavras e fizemos um caça-palavras. Vamos lá? Aí estão as palavras: cuidado, empatia, convivência, respeito, compreensão, incentivo, paciência, afeto e proteção. Nós vamos procurar cada uma dessas palavras aqui nesse embaralhado de letras. Vamos lá? Eu vou dar um tempinho para vocês. E aí, conseguiram encontrar as palavras? Vamos lá, nós vamos começar encontrando as palavras na horizontal. Primeira palavra: respeito. Vamos lá, próxima palavra: afeto, logo abaixo. Em seguida, convivência. Proteção e incentivo. Agora nós vamos encontrar as palavras na vertical. Paciência, empatia, mais uma palavra: cuidado. E a última palavra: compreensão. Muito bem, eu sugiro agora que vocês peguem o material que vocês têm à mão, lápis, caneta, papel, e escolham 3 palavras e formem uma frase. São as palavras que nós encontramos lá no nosso caça-palavras. Eu vou dar um tempinho para vocês e já já eu volto. Então, estudantes, nós encontramos palavras, formamos frases e agora, para dar uma descontraída, eu vou trazer para vocês algumas adivinhas. Vamos lá? Adivinhas. Vamos começar? Quem é a mãe da horta? Conseguiram adivinhar? Sim? Não? Vamos ver a resposta? É a mandioca, mandioca. Vamos fazer mais um.
Quem é o pai da horta? Essa eu sei que você acertou. Vamos conferir? O pai Pino, Pepino. E aí, vocês estão acertando? Continuando com as nossas adivinhas. Quem é o tio da horta? Vamos descobrir a resposta? É o tio Mate, Tomate. Nossa próxima adivinha. Quem é a prima da horta? Já sabe a resposta? É a pimenta. Pimenta. Mais uma, vamos lá? Quem é o irmão da horta? Essa é mais difícil, não é mesmo? É o irmão Jericão, Manjericão. Continuando com as nossas adivinhas. Quem é a avó da horta? Essa é fácil, não acham? É a avobrinha, a abobrinha. Nossa última adivinha. E quem é o primo da horta? Preparadas e preparados para descobrir? É o pimentão. Pimentão. E aí, gostaram? Divertidas nossas adivinhas, né? Então, nós vamos ficando por aqui. Eu volto outro momento, mas agora eu vou deixar vocês com uma história. Vamos ouvi-la? Até a próxima! Ada Batista, cientista. Andrea Beach, ilustrações de David Roberts. Editora Intrínseca. Ada Maria, começou a falar apenas aos 3, antes não sabia. Dava pulinhos no berço e inspecionava o lugar, observando o mundo ao redor, mas sem um pio soltar. Ela aprendeu a escalar e foi sua grande chance, deixando em seu rastro um estrago de avalanche. Passou o dia caçando tudo que era barulho e miragem, e não sossegou até o sono lhe pedir passagem. Seus pais, exaustos, tentaram não se preocupar, pois a filha a cada dia crescia e não aprendia a falar. Os pensamentos de Ada começaram a nascer, e logo ela falaria quando tivesse algo a dizer. E foi o que aconteceu quando completou 3 anos. Ada desbravou a casa para traçar alguns planos. Ela escalou o relógio e assim foi longe demais. Seus pais gritaram: "Chega!" É o que fazem todos os pais. Seu queixo tremeu de medo, mas ela não chorou como um bebê. Ada deu um longo suspiro e então perguntou: "Por quê?" "Por que ele faz tique e por que ele faz taque? Por que esse livro não se chama O Relógio da Netinha? Por que essa coisa pontuda na rosa parece um caiaque? Por que o buraco do seu nariz parece uma alga marinha?" Os porquê, e como, e quando, e o que começaram a surgir. E vinha o porquê, novamente, pouco antes de dormir. Então Ada adormeceu, enquanto seus pais sorriam atordoados, rindo dos pensamentos curiosos que na filha tinham brotado. Ela queria descobrir o que todas as coisas queriam dizer. Eles lhe deram um beijinho e suspiraram: "Um dia você vai saber." Seus pais acompanhavam o desabrochar de sua imaginação, que só crescia e crescia em meio a perguntas e confusão. Até a professora Paula se espantou com a gritaria. Ada fez tanta bagunça que a escola virou uma folia, mas uma coisa era certa para Ada Batista: ela tinha todas as qualidades de uma grande cientista. No primeiro dia de primavera, Ada estava ocupada imitando o canto dos sabiás de que tanto gostava. Até um mau cheiro invadiu seu nariz, veio dos pés à cabeça como um chafariz. "Eita!" disse Ada e começou seu questionamento.
De onde vem esse cheiro fedorento? Como o nariz consegue sentir cheiros? E se não há nariz, o mau cheiro volta para os bueiros? Ela misturou as perguntas e logo passou a matutar. Começou pelo começo, de onde deveria começar. Um mistério, um enigma, um desafio, uma charada. Momentos como esse lhe deixavam super animada. Ada fez as pesquisas mais incríveis sobre o olfato e os cheiros, os bons e os horríveis. Uma hipótese a Ada deu como quase verdadeira. Aquele vedor vinha do ensopado do papai na geladeira. Ela fez muitos e muitos testes e descobriu logo depois que era hora de considerar a hipótese número 2. E então, eita, o cheiro voltou igual, isso é fato. Hipótese número 2, isso é coisa do gato. Mas o gato não poderia feder tanto assim. Precisava de perfume ou de uma colônia de jasmim. Então, a jovem Ada fez um teste e seu teste fracassou. Ela recomeçou os testes, mas os pais gritaram: "Parou!" Ada Maria, venha cá. Para a cadeira do pensamento agora, pra já. Chega, disse a mãe. É isso aí, disse o pai irritado. Eles estavam possessos, frustrados e esgotados. Por quê? Perguntou Ada. Sua mãe disse: assim não dá. O quê? Questionou Ada. Seu pai disse: apenas vá. Você estragou o jantar e o gato está muito fedorento. Chega de perguntas. Sente-se e reflita. Não tem cabimento. Ela olhou para os pais. Seu coração parecia se despedaçar. Pobre Ada Batista. Não sabia mais o que falar. Ela ficou sentada na sala, sozinha, parada, e mais uma vez não podia dizer nada. Então, Ada ficou lá sentada. O tempo passava e nada. Ainda estava lá sentada. E pensou sobre a ciência, e o ensopado, e o gato, e a charada, e o que seus experimentos haviam feito mais bagunça que progresso. Será que é assim mesmo? Será que isso é parte do sucesso? O caos causa problemas em excesso? Enquanto ficava na cadeira do pensamento, tentando descobrir de onde vinha aquele cheiro fedorento, Ada Maria fez o que fazem os cientistas. Ela fez uma pergunta, depois outra, e levou pistas. E cada pergunta levou a mais 3. E algumas dessas perguntas viraram outras 6. E quanto mais pensava, mais fundo se aventurava. As perguntas inundaram a sala. Ela não se cansava. Por quê? E depois? Como? E quando? E o quê? E ao final, mais uma vez perguntou: por quê? Mais calmos, seus pais voltaram para conversar. Analisaram a parede da sala e começaram a admirar. Pensamento para todo lado. Ela não parou um instante. A cadeira do pensamento tinha virado uma parede pensante. Eles olharam para a filha mais nova e suspiraram como sempre. O que fariam com uma criança de mente tão viva e efervescente? Que queria descobrir o que todas as coisas queriam dizer. Eles sorriram e cochicharam. Um dia nós vamos saber. E foi o que fizeram, pois é isso que precisa ser feito quando seu filho tem uma paixão e para ela ele leva jeito. Eles reorganizaram seu mundo e com muito tato ajudaram Ada a distinguir a ficção do fato. Ela faz muitas perguntas. É sempre uma nova conquista. E como não fazê-las? É a essência de todo jovem cientista. Mas, e aquele cheiro fedido? Talvez Ada precisasse esperar e aprender com os colegas de classe. Será que descobrirão um mistério que inunda o nariz e vai dos pés à cabeça como um chafariz? Bem, fica essa pergunta no ar. Quem sabe um dia alguém consegue desvendar. Ada Maria, Ada Maria.